Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus disse aos fariseus: havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E além disso, viam os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado na região dos mortos, no meio dos tormentos. O rico levantou os olhos e viu de longe a Abraão, com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nestas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te que tu recebestes teus bens durante a vida e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo e tu és atormentado. E além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. O rico insistiu: não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse: se não escutam a Moisés nem aos profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Palavra da salvação. O Evangelho desse domingo, nós vemos Jesus Cristo contando uma parábola entre o rico, que não coloca seu nome, e Lázaro, o pobre, que estava às portas do rico. Nós vemos como que Jesus usa dessa imagem alegórica para nos inserir naquilo que deve ser o grande exercício espiritual da nossa vida, que é a purificação do nosso coração, das nossas intenções, para que assim possamos realmente termos uma capacidade, crescermos numa capacidade de compaixão para com os nossos irmãos, assim como Deus tem compaixão de cada um de nós. O texto sagrado, a parábola que Jesus conta, também fala de 2 realidades, que o tempo de alcançar a eternidade, o céu, a vida eterna, é nessa terra, onde nós vamos trabalhando para isso. E naturalmente é aqui que nós nos esforçamos e é aqui que nós somos purificados dos nossos pecados, para que assim possamos realmente abraçar a glória eterna, porque a ressurreição, porque a vida eterna, ela vem através do sofrimento, através da tribulação, através das dificuldades da vida, que vão nos amadurecendo, nos purificando, para que assim possamos realmente estarmos cada vez mais com o coração puro para adentrar no reino de Deus. Mas a parábola que Jesus Cristo nos conta nos traz algo muito importante, porque se nós olharmos muito bem, esse homem que morre, esse rico que morre, ele vai pedir para que Abraão, porque ele vê Lázaro com Abraão do outro lado do abismo. Se nós notarmos bem, esse homem, ele não quer sair daquele lugar onde ele está para o lugar onde Abraão e Lázaro estão. Se nós olharmos no Sagrado Evangelho, nós vamos ver que aquele homem pede unicamente para que Abraão peça a Lázaro para molhar o dedo e realmente
pingar uma gota em sua boca, em sua língua, para que pudesse aliviar os seus tormentos. Veja que aqui nós temos um ensinamento importante, porque na eternidade não há uma mudança de vontade. Aonde esse homem está, ele não pode sair. Por quê? Porque foi a vida dele na terra que escolheu aquele lugar. Porque na eternidade não há mudança de vontades, não há mudança de intenção. Lá nós estaremos com aquilo que realmente é a nossa intenção e a nossa vontade em plenitude diante daquilo que nós buscamos nessa terra. Por isso que nós dizemos que é nessa terra que nós construímos o nosso céu. Porque na eternidade Deus nos dará tudo e 100 vezes mais daquilo que nós buscamos nessa terra. Se foi o bem, receberemos o bem eterno, o sumo bem, que é o próprio Deus. Se não foi o bem, receberemos outras coisas, que seria o vazio eterno. Por isso que esse homem, ele não muda a sua vontade, ele não quer sair daquele lugar de tormentos para ir para o lugar onde Abraão e Lázaro estavam. Ele só queria que alguém aliviasse os tormentos dele. E como isso não era possível, ele pede para que Abraão envie Lázaro para alertar os seus irmãos. Aqui nós temos também outra coisa que parece que esse homem está tendo uma atitude de misericórdia para com seus irmãos. Porque assim como ele viveu uma vida desordenada, com ricos banquetes e vivendo das suas regalias, os seus irmãos estavam seguindo o seu exemplo também. E esse homem, ele pede para Lázaro ir alertar os seus irmãos, por quê? Não por compaixão dos seus irmãos, mas sim por egoísmo. Porque esse homem na eternidade, ele não pode, aonde ele estava, ele não poderia mudar a sua vontade, a sua intenção. Então ele não poderia ter uma atitude de misericórdia, uma atitude de compaixão para com seus irmãos. Ele ainda estava tendo uma atitude de egoísmo, pensando somente em si. E por que ele só está pensando em si? Ele está pensando em si porque ele, como irmão provavelmente mais velho, ele era responsável pelos seus irmãos. E na medida em que seus irmãos fossem sendo condenados ao mesmo destino, ele sofreria muito mais. Por isso que ele quer que Lázaro ressuscite e vá até os seus irmãos para que eles não tomassem o mesmo caminho. Não por amor aos irmãos, mas para que ele, no seu egoísmo, não sofresse mais tormentos ainda naquele lugar que ele mesmo escolheu estar. Por isso nós precisamos também, diante da nossa vida, olharmos para cada um de nós e percebermos como que nós estamos vivendo a nossa capacidade de compaixão, como estamos vivendo o nosso amor ao próximo. Porque esse evangelho, muito mais do que falar sobre pobreza e riqueza, está falando justamente sobre isso, sobre alteridade, capacidade de sair de si para ir ao encontro do outro, capacidade de sair do nosso egoísmo para fazer o bem ao nosso próximo, para amar o nosso próximo. E nós precisamos entender justamente isso, porque na medida em que nós vamos crescendo nessa capacidade de compaixão, de misericórdia para com os irmãos, mais nós vamos tendo a capacidade de construir o reino dos céus já nessa terra. Por isso que esse homem, ele não quer mudar a sua vontade, mudar de lugar, porque ele não pode e ele tem certeza disso. Ele quer unicamente não sofrer mais do que aquilo que ele estava sofrendo. E nós precisamos ter esse grande cuidado na nossa vida. E depois nós vemos como que Abraão dá uma resposta a ele, porque Abraão vai dizer que eles têm Moisés e os profetas, isto é, o Antigo Testamento, a Sagrada Escritura, porque na Sagrada Escritura se anunciou aquele que viria, que é o Messias. Então eles têm aquilo que é necessário para reconhecer em Jesus Cristo o Messias. Mas Abraão vai dizer, se não escutam Moisés e nem os profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. O povo antigo não acolheu a Jesus Cristo por isso,
porque não conheciam o Antigo Testamento, porque não conheciam a promessa de Moisés e dos profetas, porque Jesus é a realização dessa promessa. E na medida em que eles foram deixando a lei de lado, foram deixando as profecias de lado, eles foram perdendo a capacidade de realmente encontrar em Jesus Cristo a realização da profecia. Assim também é a nossa vida. Quando nós não conhecemos a palavra de Deus, nós não conseguimos reconhecer em Jesus Cristo a realização dessa palavra. E naturalmente, nós podemos viver uma vida inteira de sentimentos, viver até dentro da igreja, vivendo de sentimentos. E vivendo, quando nós começamos a viver de sentimentos, de sentimentalismos, de euforias, de paixões, estaremos sendo como esse homem rico, que aproveitou da sua vida com as suas próprias alegrias e esqueceu daquilo que é a verdadeira alegria que Deus dá. Porque a verdadeira alegria é a capacidade que Deus nos dá de fazer o bem ao outro. Por isso que o próprio Cristo, ele diz numa passagem que não está no Sagrado Evangelho, mas que São Paulo relata nos Atos dos Apóstolos, e ele vai dizer, São Paulo diz que é um ensinamento do Senhor, que há mais alegria, há mais felicidade em dar do que receber. E nós precisamos aprender isso, porque na medida em que nós vamos crescendo nessa capacidade de dar a nossa vida, de distribuir ou de partilhar os nossos bens, os nossos dons, quanto mais nós aprendemos isso, mais nós seremos como esse Lázaro que sofre nessa terra para alcançar o reino dos céus. Esse Lázaro que vive a simplicidade nessa terra, os tormentos, mas não perde aquilo que é a vida eterna. Por isso que nós precisamos, dia após dia, fortalecer a nossa vida, para não cair no egoísmo do rico, para não buscarmos viver no sentimentalismo desse mundo, para que nós não possamos ser arrastados pelos nossos próprios prazeres, esquecendo daqueles que estão ao nosso lado. Então busquemos purificar o nosso coração, para que as nossas intenções e a nossa vontade, ela seja assim como é a intenção de Deus e a vontade de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.